Senhor presidente, eu vou dar continuidade à argumentação do deputado Marcos Rogério, em que ele afirmou que um princípio geral é a preservação do voto. Esse princípio geral, deputado, ele se fortalece no princípio universal da democracia. Todo poder, aqui no artigo 2º, parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Portanto, o poder a democracia se fundamenta na legitimidade do poder que emana do povo. Nada pode estar acima dessa legitimação da soberania popular. A soberania popular é um princípio universal da democracia. E a soberania popular, como princípio universal da democracia, ela se concretiza e se realiza no processo eleitoral. Essa é uma vertente. E no processo eleitoral, quando a disputa busca manchar a soberania popular, não através de um debate de ideias, de um debate de programa, de um debate sobre a história dos candidatos, mas de artifícios que busca alcançar dois objetivos, que é, de um lado, ferir os direitos individuais da pessoa como candidato, e, de outro lado, levar o eleitor a um equívoco, você está prejudicando o princípio da soberania popular. E isso nós não estamos falando de uma tese abstrata. Nós não estamos falando. Olha as eleições no Brasil. Quando começa a campanha, se fala qual é a caixa de ferramenta, quais são os dossiês, quais são as histórias, quais são as insinuações. A disputa é tanto que os candidatos hoje, quando vão para uma eleição, às vezes eles gastam mais dinheiro com assessoria jurídica do que com panfleto para divulgar suas mensagens. Porque você tem um aparato de denuncismo e de criminalização do processo da disputa política. E olha bem, se isso acontece ao nível macro, imagine numa cidade, um candidato a prefeito ou a vereador, um determinado jornal, uma determinada rádio, na véspera da eleição, produz uma notícia, até ela ser recolocada e desmentida, acabou a eleição, a derrota. Então, de fato, deputado Marcos Rogério, Vossa Excelência tem razão quando diz que isso, a denunciação caluniosa no processo eleitoral, prejudica o princípio universal de que todo poder emana do povo. É claro que tem que se criar um instrumento que quem for fazer e quem divulgar, sabendo que participa de uma artimanha ou de uma articulação, também tem que ser penalizado. Porque a denúncia é feita, muitas vezes, em conluio com determinado esquema, ou do programa de televisão do candidato adversário, ou através de um veículo de comunicação. Vamos ser claros aqui. Nós não estamos falando nós estamos falando do Brasil real, que acontece isso em toda a campanha eleitoral. Então a disputa política, a gente tem que incentivar a disputa política de programa, de ideias, de perfil, de história, e não de artimanhas, muitas vezes de marqueteiros, que buscam na disputa do simbólico ferir aquilo que é a origem da democracia, que é o princípio da soberania popular. Eu acho que esse projeto é oportuno. Esse projeto é muito importante, porque, olhem bem, a pessoa para ser candidato, a pessoa registra a candidatura. Pode-se questionar a candidatura. Os partidos podem entrar na justiça para pedir a inelegibilidade. Podem pedir a cassação da candidatura. A legislação eleitoral, no meu modo de entender, ela é extremamente proibitiva em relação à campanha eleitoral. A eleição no Brasil deixou de ser uma festa popular para ser uma festa de não pode. Não pode. Você não pode ter camiseta, não pode ter isso, não pode ter aquilo. A soberania popular tem que ser um momento de alegria, porque é ali que nasce a vontade soberana do povo de escolher os seus representantes. Aí vem um artifício, uma maquiagem, um esquema de denúncia que, depois que passar a eleição, o derrotado nem vai se preocupar em apurar se aquilo não é verdade, porque o objetivo dela já alcançou, que foi tirado da disputa. Ô, pessoal,
Todo mundo tem história nos seus estados e nas suas cidades. A denúncia, o candidato caiu, não foi para o segundo turno, ou perdeu no segundo turno, depois ele não adianta mais entrar com honra, com indenização, coisa. Acabou a eleição, perdeu. O objetivo do processo político era a eleição, era a legitimação da representação política através da soberania popular. Por isso que eu acho que esse projeto é oportuno e eu voto favoravelmente a ele, senhor presidente.